começo por agradecer ao meu querido amigo Dr. José Leitão, que conheço desde antes do 25 de Abril e com quem partilhámos muita coisa então e depois. E começo por lhe agradecer sentidamente o convite e ter-se lembrado de mim para estar aqui convosco. Agradeço a todos e todas aqui estarem. Cumprimento os meus colegas da mesa, o José Manuel Pureza e a Rosa Lourenço, todos os amigos que aqui estão, e vou falar 15 minutos. Quem me conhece sabe que quando eu digo 15 minutos, são 15 minutos. Não são 16. Ora bem, o debate sobre final de vida e eutanásia, que é o título deste colóquio, em Portugal, neste momento, devendo passar, com certeza, por aspectos que eu não quero, enfim, minimizar, sobre os quais estamos todos de acordo, como dignidade na morte, mesmo que muitas vezes não exista, morre-se muito mal em Portugal, às vezes, compaixão, autonomia, futilidade terapêutica, isto é, terapêuticas que contraproducentemente os médicos, os profissionais de saúde mantêm desnecessariamente, sem qualquer esperança de vida. Portanto, é um erro técnico, é um erro médico, é má ética. Saber ouvir os doentes e acompanhá-los espiritualmente, prepará-los para a morte, reconciliação da morte, cuidados paliativos, limites dos cuidados, isolamento e presença ao morrer, tudo isso é importante. Mas tudo isso em teoria e abstrato, eu diria, sem querer chocar, hoje é menos importante. Estaremos quase todos de acordo com isso. Porque hoje há duas propostas concretas de projetos de lei em Portugal. Uma entregue pelo Partido dos Animais e Natureza no dia 21 de fevereiro de 2017 e outra pelo Bloco de Esquerda em 7 de fevereiro de 2018. E a primeira coisa que eu corro o risco é de falar sobre projetos de lei que se calhar quase ninguém nesta sala os leu. Bom, presumo com certeza que o José Manuel Pureza os leu. Eu li e reli. E a primeira coisa que eu aconselho toda a gente é ler e reler. E pensar no que está lá escrito e no que não está lá escrito. E dito isto, estamos perante leis de alcance incomparável em Portugal. Porque o que está em causa, eu costumo dizer, quando se fala em eutanásia, a primeira coisa que tem que se fazer é definir. Porque se não definimos, estamos a falar de coisas diferentes com a mesma palavra, está tudo errado. E então eu vou definir. Eutanásia ativa e voluntária, é só disso que eu vou falar, há muitas formas, mas eu só vou falar esta. Eutanásia ativa e voluntária significa a antecipação da morte natural. A pedido do doente, que invoca reiteradamente um sofrimento para ele, doente, insuportável. E desde já começo por introduzir coisas várias. O sofrimento não tem que ser físico. E nenhum dos projetos de lei em causa exige sofrimento físico. Basta o sofrimento psíquico. E o doente não tem que estar em situação terminal. Situação terminal há várias definições, mas a mais consensual é um prognóstico de vida de 6 meses ou menos. Portanto, se algum destes projetos de lei for aprovado, ou os dois, e fala-se que o PS apresentará um terceiro, qualquer doente com sofrimento físico, com sofrimento físico também, claro, mas apenas psíquico e sem situação terminal, pode pedir eutanásia. Isto é importante. Surpreendentemente, começou-se por fazer um manifesto há 2 anos em que se falava em morte assistida. Morte assistida é a coisa mais eufemística e mais ambígua e imprecisa que se podia dizer. Eu estou à vontade, porque 15 dias depois desse manifesto ter aparecido, escrevi um artigo no Expresso em que disse isso mesmo. Disse que morte assistida é tudo e não é nada, portanto não é uma expressão, digamos, correta, não direi científica, mas não é uma expressão correta, e sobretudo escrevi desde há 2 anos e mantenho até hoje, não quer dizer que não mudas a opinião, às vezes mudem certas coisas, que nenhum partido dos que atualmente estão no Parlamento pôs no respectivo programa eleitoral a despenalização ou a legalização da eutanásia e do suicídio assistido, porque é disso que se trata. Legalização da eutanásia e do suicídio assistido. O único que o referiu de uma forma inconcludente ou inconclusiva, como quer dizer, foi o PAN, que disse no capítulo de saúde discutir a questão do final de vida. Está bem, discutir, mas nem disse qual era a posição dele. Eu acho que, evidentemente, do ponto de vista ético e moral, não
pôr isto nem no programa eleitoral de muitos partidos, nem no programa do governo, e querer agora votar nesta sessão legislativa, ou pelo menos nesta legislatura, até ao outono de 2019, não é sério, não é honesto, é uma falta de respeito para com os eleitores. Portanto, ponham nos programas eleitorais, como eu digo, discutam isso abertamente na campanha eleitoral, se calhar não é agradável falar em mortes e matar as pessoas na campanha eleitoral, mas é disso que se trata, e depois as pessoas votam, e depois em outubro de 2019 ou novembro de 2019 logo se vê o que é que vai dar. Não é isso que se vai passar, se calhar, lamento. O projeto de lei do PAN, honra lhe seja feita, explicita, tenho aqui os dois, explicita claramente a palavra eutanásia e suicídio assistido. O do Bloco de Esquerda reconfigurou morte assistida e agora se chama antecipação da morte. Mas a antecipação da morte é, uma vez mais, um conceito profundamente ambíguo. Uma testemunha de Jeová que se recusa a fazer uma transfusão de sangue, como acontece todos os dias em Portugal, está, porventura, a antecipar a respectiva morte. E ninguém fala que os médicos estão a fazer eutanásia ou suicídio assistido. Um doente que recusa terapêutica, e qualquer doente adulto em Portugal tem direito a recusar terapêutica e pedir alta de um hospital se estiver na porta das suas capacidades, está, porventura, a fazer a antecipação da morte. Mas não estamos a falar em suicídio assistido, nem eutanásia. Portanto, passámos de uma expressão ambígua e errada, que era morte assistida, para outra igualmente ambígua e errada. Diz-se e escreve-se, e tenho aqui os artigos, vários, alguns, que os projetos de lei excluem qualquer doença mental. É mentira. Os projetos de lei não excluem doenças mentais. Claramente, por exemplo, o artigo número 6, número 1b do Bloco de Esquerda, exclui perturbação psíquica a quem esteja incapaz. Eu não preciso perguntar aqui a um dos mais distintos professores de psiquiatria português, o meu querido amigo Daniel Sampaio, que está aqui por acaso sentado a meio metro de mim. Qualquer pessoa presente nesta sala sabe que há doentes mentais capazes. Senão, qualquer doente mental nem sequer podia votar, por exemplo, ou conduzir automóveis, ou fazer a sua vida, ou trabalhar. Portanto, o que o Bloco de Esquerda exclui são doentes mentais incapazes. Quem é que vai ver isso? Obviamente, os doentes são vistos, portanto, por médicos, são avaliados por médicos. No PAN exigem-se 3 médicos, no projeto de lei do Bloco de Esquerda exigem-se 2. Mas o primeiro médico que vai desencadear todo este processo não tem que ser o médico assistente. O que, obviamente, se um doente quiser fazer um pedido de eutanásia para ser aceito, vai escolher o médico que sabe que aceita e que está de acordo com a eutanásia. Assim como hoje, por exemplo, há 4 hospitais públicos em Lisboa. 2 fazem interrupção de gravidez, 2 não fazem. Qualquer mulher que queira fazer uma interrupção de gravidez a pedir até às 10 semanas sabe qual dos 2 hospitais deve ir ou qual dos 2 não deve ir, como é óbvio, não é? E algo de semelhante passar-se-á se a lei da eutanásia for aprovada. Portanto, o médico que desencadeará todo o processo, que são 3 médicos, um assistente, um especialista e um psiquiatra, e o responsável e especialista, no caso do Bloco de Esquerda, obviamente será escolhido de acordo com a respectiva posição. Aspecto importante também, porque não se exige sofrimento físico, basta sofrimento psicológico para pedir eutanásia, seria a avaliação psiquiátrica obrigatória. Aqui há uma diferença. O projeto do PAN exige avaliação psiquiátrica obrigatória, o projeto do Bloco de Esquerda não exige avaliação psiquiátrica obrigatória, o que é grave, na medida em que haverá doentes com sofrimento psíquico, para eles julgar insuportável, que vão pedir eutanásia sem avaliação psiquiátrica obrigatória. A avaliação psiquiátrica obrigatória só existirá, de acordo com o projeto do Bloco de Esquerda, se os 2 médicos anteriormente consultados, que não são psiquiatras, tiverem dúvidas. Se não tiverem dúvidas, isso não existe. Bom, depois há uma comissão de avaliação, 2, com 7 pessoas no projeto do PAN, com 9 no projeto do Bloco de Esquerda, com a enorme maioria a serem eleitos por uma Assembleia da República que não pôs no programa eleitoral estas questões. Portanto, no caso do Bloco de Esquerda, em 9 elementos de uma comissão de avaliação, 7 são eleitos pela Assembleia da República que não ousou pôr estas questões em qualquer programa eleitoral. E essa comissão de avaliação, são 5 em 7, no caso do PAN, terá especialistas em ética, mas não necessariamente em bioética. Portanto, pode ser ética da comunicação, ética empresarial, ética do desporto, ética jurídica, mas não bioética, o que é gravíssima, a meu respeito.
E numa delas, a Comissão de Avaliação do Bloco de Esquerda terá uma subcomissão com 3 elementos. E essa subcomissão com 3 elementos terá obrigatoriamente 2 juristas. Mas, eu li bem e reli bem, não tem obrigatoriamente nenhum profissional de saúde. Portanto, quem vai ter a palavra final depois dos médicos, das diversas associações médicas, é uma subcomissão do Parlamento, em que nenhum partido pôs isto no seu respectivo programa eleitoral, e nessa subcomissão, artigo 19, número 6, estão 3 pessoas. Tem que dar a sua opinião em 24 horas para saber se o doente morre ou não. Estão 2 juristas. E pode não estar nenhum profissional de saúde. Eu não quero ver num país assim. Bom, e depois pergunta-se, mas verdadeiramente quem é que está no acto da eutanásia, que se injeta um produto ao doente e o doente morre em 30 segundos, ou no suicídio ajudado ou suicídio assistido, em que o doente está capaz de tomar o medicamento e demora 30 minutos a morrer de forma geral. Médicos ou enfermeiros ou psicólogos sob supervisão médica. Artigo 14, tenho aqui o coisa. Já vai dizer que não é verdade? Eu trago aqui as leis. Pronto, ainda bem, esperemos que sejam iguais. Finalmente, então pronto, a minha versão não é está desatualizada. Pronto, ainda bem, quem me dera a mim. Bom, depois, ainda, a reavaliação. Porque o doente pode ter o pedido indeferido. Fez o pedido e o pedido foi indeferido. Uma coisa é pedir eutanásia. Outra coisa é o pedido ser aceito. Mesmo na Bélgica e na Holanda, onde há o direito a pedir eutanásia, não há o direito à eutanásia, nem na Bélgica e na Holanda. Há o direito a pedir eutanásia. Cerca de 50% dos pedidos, mesmo na Bélgica e na Holanda, são recusados. Mas então a questão que se põe é, são recusados hoje. Mas pode haver um repedido, um segundo pedido. O projeto do Bloco de Esquerda é omisso a esse respeito. Não fala disso. O do PAN fala. Diz que o doente pode recorrer a um outro médico assistente no prazo de 30 dias, uma única vez. Bom, chegados a este ponto, quantos minutos já usei, doutora Rosa Lourenço? Quantos são? 37 neste momento. Então isso faz quantos? Diga lá. Ainda tem mais 4 minutos. Mais 4 minutos, que não vou usar na totalidade. Eu sei que há um artigo 24, número 1 da Constituição da República Portuguesa que diz que a vida humana é inviolável. Mas também sei que há outros artigos que defendem, obviamente, a autonomia da vontade. E eu sei que vida humana não é igual para as 50 ou 60 pessoas presentes nesta sala. Vida humana pode querer dizer coisas diferentes em fases diferentes da minha vida e da sua, portanto, da minha vida e de pessoas diferentes. E, portanto, eu admito que pessoas digam isto já não é vida humana. E também se admito que a vida humana possa ser violada, claro que é violada, no caso dos heróis, no caso de legítima defesa, no caso de quem morre e acredita nos mártires, na interrupção voluntária da gravidez, que já aqui citei, a vida humana é violada porque há um cômputo com a autonomia da vontade. E vou terminar a minha intervenção justamente com a história da autonomia da vontade. No estado do Oregon, na costa do Pacífico dos Estados Unidos, onde foi aprovado pela primeira vez nos Estados Unidos, há 6 ou 7 estados hoje já, o Estatuto do Suicídio Ajudado, ou Suicídio Assistido, 2 médicos têm que autorizar o pedido, e aí existe sofrimento físico, e existe situação terminal. Tem que ter sofrimento físico simultaneamente e situação terminal, menos 6 meses de esperança de vida. 37% dos doentes, a quem 2 médicos reconhecem o sofrimento insuportável e lhe dão o kit letal da droga para ele tomar em casa, ou no lar onde está, ou no hospital, para poder morrer, de suicídio ajudado, 37% dos doentes muda a sua vontade e não o toma. E morre depois. Às vezes 4 meses, 6 meses, às vezes até mais para lá de 6, de outra razão, de outra doença, ou de morte natural, e portanto muda de vontade. E isto tem a ver justamente quais são as coações sobre a vontade. A simples existência de uma lei pode constituir uma coação de vontade, pressões externas, razões economicistas, etc. E todos nós mudamos de vontade, verdadeiramente, como se prova no próprio Estado do Oregon, em dados publicados em julho de 2017. Simplesmente, haver uma lei de eutanásia, como está no papel, e eu peço a todos os que distribuam isto hoje em dia, significa, a meu ver, em Portugal, o risco de morrer gente sem querer, ou de morrer gente que não se pode arrepender.
E a prova é que mesmo entre os subscritores do manifesto, já há quem tenha assinado o manifesto e diga, bom, eu defendo a eutanásia em abstrato, mas não a defendo em concreto. E para mim nunca. Posição do professor Sobrinho Simões. E o doutor Ricardo Sá Fernandes já veio dizer, eu defendo a eutanásia, mas não é nesta legislatura. Portanto, digamos, já começou, e bem, e vai aumentar, a deserção nos subscritores do manifesto. Muito obrigado pela vossa atenção.